Se conta? Isso conta? Acho que conta, né? A última compra. Tá tudo certo. E você consegue encontrar coisa mais barata. Cunhadinho. Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, pra quem não me conhece. E hoje eu vou responder perguntinhas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Eu pedi pra que vocês fizessem perguntinhas de qualquer coisa, no geralzão assim, do que vocês queriam saber, que eu ia vir aqui responder pra vocês. Então se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba pra você ir lá, correr, me seguir, porque eu posto muitos stories, tô sempre mostrando algumas coisas mais assim no ao vivo. Então bora lá responder essas perguntinhas. Antes deixa muito like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber notificação de vídeo novo nesse canal e compartilha, né, com a família, com os amigões, né, pra ajudar aqui a família pra gente crescer. Então, bora lá para as perguntas, então, bora lá. Tô aqui com o celular para me auxiliar, para eu poder ver as perguntas. A mesma pessoa fez mais de uma pergunta, então eu vou falar o nome da pessoa, mas não vou ficar sempre falando para não ficar chato. Mas, enfim, vamos para a pergunta. A primeira pergunta é da Carol Ruiva do Rolê. Ela perguntou como foi parar em Portugal. Bom, para quem não sabe, eu fui para a Irlanda junto com meu esposo fazer intercâmbio, estudar inglês. A gente ficou lá durante 2 anos. A gente tinha um visto de estudo e trabalho, que é o visto que você pode estudar, fazer curso de inglês ou faculdade, qualquer coisa do tipo. E também pode trabalhar part-time, né, durante o seu curso e full-time durante as suas férias. Part-time meio período, full-time período integral. E nós ficamos lá durante 2 anos, que é o período que vale o visto, que tem a duração do visto. Quando chegou nos 2 anos, quando estava acabando o nosso visto, David começou a jogar, né, aplicar para todos os trabalhos, todas as vagas aqui em Portugal possíveis, porque aqui é mais prático para conseguir um visto de trabalho. Para conseguir um visto de trabalho aqui em Portugal, você precisa apenas ter um contrato de trabalho, eles não precisam te pagar um salário mensal específico. E por conta disso, a gente ficou focada bastante aqui em Portugal. E aí, quando estava bem no finalzinho do nosso visto de inglês lá na Irlanda, o David conseguiu uma entrevista aqui em Portugal, com uma empresa aqui de Portugal. Nós viemos aqui, conhecemos aqui, ficamos um pouquinho, ele fez a entrevista, foi selecionado, passou para a vaga e então estamos aqui até hoje, graças a Deus. Foi assim que eu vim parar em Portugal, porque a gente não queria mesmo voltar para o Brasil. Não temos nada contra, mas a gente queria mesmo continuar por aqui, por questão da segurança, por questão da vida mesmo. A gente já saiu mesmo do Brasil com esse pensamento de morar fora, então por conta disso nós focamos ficar por aqui e conseguimos, graças a Deus, um visto de trabalho aqui em Portugal. Foi assim que chegamos aqui. Vamos para a próxima pergunta. Já trabalhou com o quê? No Brasil eu já trabalhei com call center, telemarketing e também um pouquinho antes de ir para a Irlanda eu entrei num buffet infantil, trabalhei como recepcionista. Eu não sei o nome da função, mas eu cortava algumas comidas, lavava louça e também em algumas festas eu fiz a função como garçonete. Eu queria mesmo treinar porque eu sabia que na Irlanda eu ia ter muitas áreas de subempregos, que era mesmo nessas áreas, e então eu queria ter pelo menos alguma experiência no meu currículo para que pudesse me ajudar, e realmente ajudou bastante. Na Irlanda eu trabalhei fazendo sanduíches. Eu não lembro como que é o nome da área, mas era como deli staff, se eu não me engano, fazendo sanduíches. E trabalhei como cleaner, que nada mais é com limpeza. Trabalhei na área de marketing, vendendo cursos de inglês. E como assistente administrativa, que é o que eu faço hoje, que é assistente administrativa. Próxima pergunta. Você tem alguma formação universitária? Não, eu não tenho nenhuma formação universitária. Eu tenho técnico em plástico, que eu fiz no Senai. Eu comecei a fazer biomedicina na faculdade. Eu fiz 1 ano e meio, mas eu tranquei a faculdade e até hoje eu não comecei nenhuma outra faculdade. Eu confesso que eu não tenho vontade, mas não sei o que o futuro me reserva. Próxima pergunta é da Nayara Rita. Qual é o seu estilo de música preferido?
Eu não tenho um estilo de música, tipo, preferido, porque eu gosto de todos os tipos de música. Eu não sou muito rock and roll, mas eu gosto de tudo, então tudo que tá tocando eu gosto. Mas eu gosto de sertanejo, funk, brega funk, eu gosto de pagode, eu gosto de samba, eu gosto de tudo, então não tenho um preferido, assim. Como está sendo a sua quarentena? Aqui em Portugal a quarentena já acabou, as coisas estão voltando aos pouquinhos. A gente tem que tomar os devidos cuidados, usar a máscara, manter 1 metro, 2 metros de distância das pessoas, tá sempre higienizando a mão. O shopping já voltou, algumas lojas já estão abrindo. Essa semana abriu a Primark, que é a minha queridinha, mas eu ainda não fui porque a fila está assim, loucura, porque passou no jornal, eu sei que tá uma loucura. Então as coisas estão abrindo aos poucos, eles estão fazendo filas para que as pessoas entrem na loja, para que não fique tanta gente na loja. Então tem um limite certo para entrar na loja. Mas é assim, estamos indo de pouquinho em pouquinho, mas minha quarentena foi tranquila, confesso, desde estar em casa. Então, trabalhando de casa foi bem gostoso, mas tinha dias que eu estava bem frustrada, tinha dias que eu estava sem esperança. E por mais que as coisas estão voltando, a gente também quer que volte tudo e fique tudo bem, né? É o que a gente espera, que fique tudo bem. Próxima pergunta é da Emily Richelli, eu acho que é assim que fala, me desculpa se eu estiver falando errado. Sente vontade de voltar para o Brasil? Não, a gente não tem vontade de voltar para o Brasil. Eu não falo nunca, né, porque me ensinaram que a gente não pode cuspir pro alto, porque pode cair na testa. Mas, na real, mesmo, a gente não tem vontade no momento, assim. Quando a gente saiu do Brasil, a gente já estava muito decidido. Nossa vontade mesmo, nosso foco mesmo era procurar um lugar mais seguro para os nossos filhos, para que mais segurança, né, qualidade de vida. Então isso infelizmente eu não tenho no Brasil e a gente viajou para lá esses tempos e infelizmente a gente não se sentiu seguro, mas a gente ama o Brasil também, a gente ama a nossa família que está por lá, né? Mas é isso, a gente não tem vontade mesmo de voltar. Próxima pergunta é da Stephanie Baeta. Como é ser mãe nova? Eu confesso que eu não me acho nova. Tem muita gente que fala que eu sou nova para ser mãe, mas eu não acho. Eu sou nova, assim, no que eu pensava. Eu achava que eu ia ser mãe lá com os 27 anos, mas eu tenho 25, então quase lá. Mas pra mim é maravilhoso. Eu acho que é até bom ser mãe, assim, um pouquinho antes, porque eu tenho mais energia. Não sei como vai ser mais pra frente pra ter outro filho. Mas eu nunca queria ser muito mais tarde, sabe? Porque eu tinha muito receio dessa questão de se eu ia ter energia ou não. Nunca sei, né? Nunca vou saber. Só saberia se eu fosse mãe mais pra frente. Mas hoje, assim, eu tenho energia, mas tem dia que eu fico, meu Deus, tô cansada. Mas é isso. É muito bom. É bom demais. Ser mãe nova, velha, mãe, é bom demais. A próxima pergunta é: como é ser mãe fora do Brasil? Assim, é normal. A única coisa é que eu sinto muita falta, né, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família em geral. Porque, querendo ou não, a Chloe só tem eu e o David aqui. Mais pra frente, quando ela entrar numa escolinha, ela vai ter os amiguinhos da escolinha. Mas família, primos, amigos, assim, de família, sabe? Aquela amizade na família, ela não vai ter tanto. Meus pais, vira e mexe, vêm nos visitar, mas tipo, uma vez ao ano, não é a mesma coisa que quando se morasse juntos, né? Próximo, né, no caso. Mas, tirando a saudade, é normal, assim, não tem muito segredo, sabe? A saúde é boa, eu fui super bem cuidada na minha gravidez, no meu parto, no meu pós-parto. Eu não tenho que reclamar, realmente, tirando aqueles probleminhas que eu tive com o centro de saúde no início da minha gravidez, depois foi super tranquilo. Então, tirando a saudade da família, de ver a minha filha crescendo perto dos avós, perto dos tios, dos padrinhos, dos primos, é normal.
Eu acho que a saudade vai sempre existir, não tem muito o que fazer. Quando a gente saiu do Brasil, a gente já tinha essa certeza. Infelizmente, a saudade, ela tá com a gente ali no nosso coração, dia a dia, noite e dia, e fazer o que faz parte. A próxima pergunta é como foi parar em Portugal, eu já respondi, né? A próxima pergunta é da Marcele Louise, o que acha dos portugueses? Bom, a gente tá aqui há quase 2 anos, eu não tenho amigos nem amigas portuguesas, porque eu trabalho em casa, então, tipo, não tive muita oportunidade de conhecer gente. O David, como trabalhou fora, né, agora na questão da pandemia ele tá trabalhando dentro de casa, mas antes ele trabalhava na empresa, ele fez mais amizades, e aí eu conheci algumas pessoas que ele conhece, né, do ciclo ali do trabalho dele, e assim, eu não tenho o que reclamar, eles foram super legais. Tem um amigo dele do trabalho que sempre ajudou a gente, que até deu roupinha pra Chloe, então, tipo, eles são muito simpáticos. O David vive falando que eles até ficavam imitando ele, pedia pro David fazer sotaque português, então eles são bem engraçados, eu acho eles muito simpáticos, e assim, é óbvio que vai ser a minha experiência ou a sua. Você pode ser que um dia você saia aqui e você encontre algum português mal-humorado, que você seja maltratado e tal, mas é o dia a dia da pessoa, a gente não consegue saber o que a pessoa passou naquele dia, né? Então, depende muito. Eu não tive nenhuma experiência ruim, mas eu acho que vai da experiência de cada um. Mas eu gosto muito dos portugueses, até o momento não me tratou mal, muito pelo contrário. Quando a gente sai aqui no elevador, né, que a gente mora em apartamento, eles dão bom dia, boa tarde, boa noite, eles são super educados, então não tenho o que reclamar não. A próxima pergunta é uma coisa que ama e odeia em Portugal. Bom, uma coisa que eu amo em Portugal é a comida, porque ela é muito parecida com a comida do Brasil, então não dá tanta saudade da comida do Brasil. Porque também tem vários restaurantes brasileiros, então se eu tiver com vontade de um churrasco, por exemplo, eu vou lá e como um churrasco. Se eu tiver com vontade de qualquer coisinha, eu consigo achar. Então é fácil de achar coisas mais parecidas com o Brasil, sem contar que vende pão de queijo, várias coisas no mercado, então essas coisas a gente não sente tanta falta. Graças a Deus é uma coisa que eu amo muito. Uma coisa que eu odeio, eu acho a palavra odiar muito forte, mas que eu não gosto, é do clima, porque eu amo frio, eu não gosto muito de calor, e quando chega o verão aqui é assim, escaldante. Mas a gente é brasileiro, tá acostumado com esse calor, então não é odiar, mas eu não sou muito fã. A próxima pergunta é da Bianca Sala. Tinha metas para esse ano que foram adiadas por causa do corona? Quais? Assim, metas eu não tinha, mas por exemplo, em março nós fomos para o Brasil e a gente queria ter feito muitas e muitas outras coisas, como viajar com a nossa família, como passear para zoológico, vários outros lugares para levar a Chloe com a nossa família, e a gente não pôde, a gente teve que ficar mais em casa, mais retraído. E também a questão de eu estar parada, como eu trabalho em home office, meu emprego tá parado, e eu tô assim, sabe, esperando, só aguardando esse tempo passar, esse tempo ruim. Eu acho que tá ruim pra todo mundo, né? Então, não foram muitas metas, mas algumas coisinhas ficaram meio que de lado, né? Tipo, por exemplo, a gente queria viajar e não rola agora, né? Tem que esperar. Ter paciência e continuar tendo esperança de que tudo isso vai acabar logo. A próxima pergunta é: qual foi a sua última compra? Assim, de cosmético que eu me lembro, a última compra que eu fiz foi no Brasil, quando eu estava no Brasil, que eu comprei algumas maquiagens de blogueirinhas brasileiras, mas de roupa eu comprei no Auchan, que foi um vestidinho para poder me transformar na Bela, do Bela e a Fera, e de compras eu tenho feito muita compra de comida. Se conta? Acho que conta, né? A última compra. Ah, não! A última compra foi essa ring light aqui que tá me iluminando. Adoro! Próxima pergunta é da Ra Morales. Foi difícil a adaptação em Portugal? E qual as maiores diferenças entre Portugal e o Brasil? Então a primeira pergunta: foi difícil a adaptação em Portugal? Não foi nada difícil. Eu acho que foi mais difícil a adaptação na Irlanda por conta do inglês, da cultura, do clima, que é mais frio. Aqui em Portugal, quando a gente chegou, a gente se sentiu em casa, tipo, já, sabe?
É um pouquinho mais difícil o português pra mim, né? O português de Portugal pra mim, às vezes tem alguns portugueses que falam um pouquinho mais com sotaque mais forte e pra mim é um pouquinho mais difícil de entender, mas tirando isso, comida é boa, o clima é tranquilo, tirando o calor que eu não gosto muito, mas enfim, as roupas são gostosas, são boas pra usar, pra comprar, é tudo bom, tá? Tá tudo certo. E a segunda pergunta que ela fez, qual as maiores diferenças entre Portugal e o Brasil? A maior das maiores é a segurança, que é um país muito seguro em comparação ao Brasil. E uma das coisas que é muito diferente é a saúde pública. Eu não tive muita experiência no Brasil com saúde pública, eu não posso dizer assim, mas a saúde aqui em Portugal pública, a experiência que eu tive foi muito boa, então pra mim seria isso, segurança e saúde. Tem duas perguntinhas aqui, que é sobre Portugal e Irlanda, e eu vou trazer o David para que ele explique melhor, porque eu acho que ele pode dar alguma das experiências dele, explicar um pouquinho melhor dele, a visão dele, assim, porque esse canal é nosso, né? Então eu vou trazer ele aqui também para responder para vocês. Então, espera um pouquinho que eu vou lá chamar ele. Olá pessoal, tudo bem? A Letícia pediu para me ajudar, então eu tô vindo aqui para responder algumas das questões pertinentes a Portugal. A primeira pergunta é da Marcela Luiz, e ela pergunta qual é o custo médio mensal de um casal em Portugal. Marcelo, depende muito, depende de como você quer ter da sua qualidade de vida, vamos dizer assim. Nós chegamos aqui e alugamos um apartamento um pouco longe de Lisboa, do meu trabalho mais ou menos 25 km, mas Lisboa Centro se faz de carro em 10, 15 minutos. E nós pagamos no começo 790 euros, era bem alto o valor do apartamento, mas também é um apartamento mobiliado, um apartamento que tem garagem, um apartamento que tem elevador, é um apartamento de 7 andares, não necessariamente você precisa alugar um apartamento de 7 andares, pode alugar aqueles que tem 3 andares e aí você aluga o segundo andar, por exemplo, que pode se subir de escada, porque os que tem 3 andares geralmente não tem elevador, e vai economizar um pouco. Vamos colocar aí que se você for viver um pouquinho mais longe de Lisboa, assim como nós, até um pouco mais longe do que nós, vai se pagar mais ou menos uns 600 euros de aluguel. Então ficaria mais ou menos os 600 euros de aluguel. A comida é relativo, eu e a Letícia gostamos muito de comer fora, de sempre estar comendo em fast food, alguns fast foods, e às vezes restaurantes também, principalmente os brasileiros. Aqui tem muito restaurante brasileiro. Você encontra, por exemplo, você vai no shopping aqui perto de casa, que é longe de Lisboa, encontra pelo menos tipo aí uns 3 restaurantes que são brasileiros, que vendem comida brasileira mesmo, assim, arroz, feijão preto, carne, picanha. Então nesses restaurantes eu diria assim, 200 euros, 250 é um valor para você comer bem. Para comer bem mesmo, assim, comer em restaurante, comer em casa. O mercado aqui é baratíssimo, tem muita comida parecida com a do Brasil, arroz, o feijão preto que você encontra mesmo em qualquer tipo de mercado aqui, picanha, a gente paga R$ 3,90 num pacote com 6 peças de picanha, 6 pecinhas, 6 filés de picanha, então a comida é bem barata. Então contando os 600 euros mais uns 200, 250 de comida, o que você vai ter é a internet é que se paga 40 euros, internet, telefone e TV, ou seja, é baratinho. A água e luz a gente paga mais ou menos na água 20 a 25 euros, agora estamos pagando um pouco mais, mas eu vou dizer por casal, não para quem tem um filho que nem nós agora. A gente gasta um pouquinho mais também, não é nada fora do comum. Mas hoje, por exemplo, nós gastamos 40 euros de internet, 120 megas de internet, mais a TV que são 140 canais e o telefone que a gente não usa, mais um cartão para Letícia, que ela tem acesso a 4.000 minutos e 3 gigas de internet. Hoje nós estamos pagando exatamente 42 euros nesse pacote. Ou seja, a água 20 euros, a luz mais ou menos, a luz e gás, nós gastamos em torno de 40 a 45, a gente gasta bastante. Se economizar, dá para economizar bem menos. A gente já chegou a pagar 35, 30 euros na água e na luz. Agora com a Chloe e tudo mais, a gente acaba por gastar mais. Então, eu diria assim, mais ou menos para um casal para viver bem, assim, confortável, para ter um carrinho, que nem a gente conseguiu conquistar o nosso carrinho aqui, estamos pagando, parcelado, mas
estamos pagando, por mês você vai gastar mais ou menos para viver bem uns 1.200 euros, não mais que isso. Lógico, o valor do salário aqui é menor, mas também a condição de vida é muito maior, assim, a qualidade de vida é muito maior, principalmente na questão da comida. Para ter carro aqui também não é um valor exorbitante, então mais ou menos nesse valor eu diria. Mas atualizando de novo, assim, você consegue encontrar coisa mais barata. Se for para mais longe, por exemplo, Setúbal, que é mais ou menos uns 50 quilômetros de Lisboa, você encontra casas aqui, você vai encontrar um T2, que é do T2, eu digo, T2 é sempre o T2, T3, T4 é 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Você vai encontrar um T2 por 500 euros talvez lá, e aí consegue economizar muito mais. Então depende muito do seu método de vida. A gente comendo fora e tudo mais, a gente gasta um pouquinho mais, mas é aquela média que eu disse, de 1.000 a 1.200 euros. Dá para se viver tranquilamente aqui, até menos, conseguir economizar mais, principalmente em questão de comida, como eu disse. E a próxima pergunta é da Bianca Sala. O custo de vida em Portugal é muito diferente da Irlanda, qual o melhor? O custo de vida da Irlanda é gigantesco. O custo de vida da Irlanda é muito, muito grande, assim, você ganha muito, muito bem. Comparado, por exemplo, Portugal, você ganha 600 euros, um salário mínimo. Na Irlanda você ganha 1.600 euros, então é um valor muito maior. Só que também o custo de lá é muito, mas muito maior. Mesmo morando longe, por exemplo, nós morávamos a 25, 30 quilômetros de Dublin, do centro de Dublin. Gastávamos para ir 50 minutos de autocarro, de ônibus, aqui se chama autocarro. E de autocarro, mesmo nesses 50 minutos, gastando esses 50 minutos, ou seja, quase 30 km, nós gastávamos em média 600 euros só num flat, num T0, era tipo 25, 30 metros quadrados, era uma cama, uma cozinha pequeniníssima, uma salinha também pequeniníssima junto com a cozinha e um banheiro, acabou, era só isso, muito pequenino. E gastávamos, e agora, se não me engano, o aluguel aumentou para 800 euros, esse mesmo T0, esse mesmo flat, né? Então é muito mais caro. Se você for procurar, por exemplo, um apartamento que nem um apartamento que nós temos aqui, nesse mesmo, assim, um pouquinho melhor, porque lá também os apartamentos são um pouquinho mais organizados, já é sempre imobiliado, sempre imobiliado, quase todos os apartamentos lá. Você vai gastar mais ou menos em torno de 1.300, sendo um T2, um 2 quartos. 1.300, 1.400, 1.500 euros. Infelizmente é o que está acontecendo, virou uma bolha. Aqui também, principalmente em Lisboa, virou uma bolha imobiliária. Em Dublin não é diferente, tem muito turista, tem muito brasileiro, principalmente brasileiro que estuda, e a América Latina está toda lá. Mexicanos, mexicanos, peruanos, panamenhos, tem bastante panamenho, tem bastante mexicano. Guatemala, já conheci pessoal da Argentina, conheci americanos na Irlanda, conheci chineses, japoneses, ou seja, a Irlanda é um mix de tudo. Aqui em Portugal também tem muita gente de fora, mas a Irlanda, se tem a opção de estudar, você encontra gente de todo mundo. Então a bolha fica muito grande, fica muito difícil de arrumar. A comida, eu diria que é quase o mesmo valor que aqui. Você vai gastar mais ou menos 150 a 200 euros para comer bem em casal. Se for viver sozinho, até menos. Se você for fazer comida em casa, menos. Mais ou menos 100, 150 euros, não vai gastar muita coisa. Mas assim, o custo de vida lá é maior, é muito maior. Se você trabalha, é formado e trabalha numa área como a minha, por exemplo, de TI, por exemplo, posso dar um exemplo, aí já é diferente, a gente já está indo para o patamar que você tem uma formação, então fica um pouco diferente o patamar do que se fosse ganhar um salário mínimo. Por exemplo, dando um exemplo prático aqui, mais ou menos no meu cenário atual, eu recebo mais ou menos em torno de 20.000 a 23.000 ao ano. Assim, na minha área, a média salarial da minha área, não quer dizer que eu ganhe isso, é de 20 a 23 mil ao ano. Isso contando 14 salários, tá? Porque aqui em Portugal e aqui na Europa se conta 14 salários, não 13 que nem no Brasil. Você tem um subsídio de férias, ou seja, as suas férias são pagas, são remuneradas, e aí tem um subsídio de Natal, que é o 13º nosso. Então esses 14 salários dá 23 mil ao ano. Na Irlanda, nessa mesma área que a minha, esse valor sobe
para tipo 40, 50 mil euros ao ano. Então também os impostos são caríssimos, caríssimos. Os impostos para quem ganha acima de 23 mil ao ano é 40% do seu salário, 40%, ou seja, é muito, muito grande. Aqui também é grande, é 11% da segurança social, mais, desculpa, eu acho que é isso, é 11% da segurança social ou das finanças, e aí tem um cálculo que é feito para a segurança social, para as finanças, não tenho certeza, em cima do seu salário atual, que é mais ou menos 9%, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, ainda a Irlanda ganha nessa questão. Mas mesmo a questão de compra, poder de compra, você tem muito mais poder de compra na Irlanda, tá? Por quê? Porque se você, como eu disse, é formado e consegue trabalhar na sua área dentro da Irlanda, por mais que você pague os 40% e tudo mais, ainda te sobra mais dinheiro na Irlanda. Principalmente se você for sozinha e souber economizar, você consegue ganhar muito dinheiro. A Irlanda é um país ótimo para fazer dinheiro. Se você quer fazer dinheiro, vai para a Irlanda e vive aqui, entendeu? Muita gente faz isso, muitos portugueses inclusive vão para países assim, Irlanda, Inglaterra, países que se conseguem ganhar mais, Suíça, e acabam por voltar depois, porque Portugal tem uma qualidade de vida muito boa. Para quem gosta de praia, tem um calor, bem calor, e a Irlanda é quase que sempre frio. Há calor também, mas o calor é tipo 2 meses e é muito pouco. Então as pessoas vão fazer dinheiro lá fora, porque são países que pagam melhor pela mesma profissão, ou seja, você vai trabalhar igual, mas as mesmas 8 horas e na mesma profissão, mas vai ganhar mais, vai ter uma experiência principalmente relacionada ao inglês se for para a Irlanda, e vai conseguir juntar muito dinheiro para vir para cá e fazer sua vida e ter sua casinha e ficar tranquilo. Então é isso. A nível de custo de vida, a Irlanda ganha, mas não ganha, depende muito, é aquilo que eu disse. E a próxima pergunta é do meu cunhadinho, Zé Oliveira. Qual dos 2 países você indica para morar, Irlanda ou Portugal? Depende muito. De novo, se você é um casal solteiro, se você é um casal, não tem filhos e quer fazer um dinheiro, quer aprender o inglês, quer se esforçar, quer conhecer uma cultura muito diferente, é a Irlanda. A Irlanda te proporciona isso, assim como eu indiquei antes. Você tem muito turismo na Irlanda, então você conhece gente de todo mundo. A gente conheceu gente do México, eu já expliquei, do México, dos Estados Unidos, já conheci australiano, já conheci chinês, japonês, todo tipo de gente, coreano, tem muita gente, então é ótimo assim para morar. Mas é aquilo, é um país frio, é um país onde você se trabalha bem, mas assim, o irlandês é bem pacato nessa questão. O irlandês respeita as 8 horas e depois das 8 horas acabou. Se você tem que fazer alguma coisa, no outro dia acabou. Ou seja, para morar, nós particularmente gostamos por causa do frio e tudo mais. Eu não gosto muito de calor, nem a Letícia, e aqui é bastante calor. Mas a nível de qualidade de vida, comida, segurança, saúde, aqui é melhor. Por incrível que pareça, aqui é melhor, aqui é mais seguro, aqui a saúde pública é muito melhor que a da Irlanda. Então eu indico assim, se vá para a Irlanda, estude, foque nos estudos, fica para lá aí 2 anos que seja estudando inglês, o casal, depois migra para cá, para Portugal, e vive aqui o resto da vida se quiser, ou se quiser continuar na Irlanda também é ótimo. Os 2 países são ótimos para se morar. Hoje nós indicamos um pouco mais Portugal, principalmente por a questão da comida, é um pouco mais parecido com o Brasil e muita gente sente falta disso. Então aqui Portugal como é muito parecido com o Brasil e há muitos brasileiros, você se sente um pouco mais em casa, se está tão perdido, porque é uma cultura totalmente diferente. Os irlandeses têm uma cultura totalmente diferente. Mas eu indicaria aqui para morar, mas fico com o coração partido, porque a Irlanda foi meu primeiro amor, e da Letícia também. Então a gente fica também assim, nossa, será voltar um dia talvez para a Irlanda? Talvez, a gente não sabe. Mas hoje a gente indicaria aqui, mas depende muito das condições, de novo, muito das condições. Se você ama falar inglês, se você ama estar numa cultura inglesa, barra irlandesa, é um dos melhores países para se morar. É muito gostoso. O pessoal fala que a Inglaterra não é tão gostoso que na Irlanda, porque os irlandeses são mais tranquilos, são mais aceitáveis, são mais felizes, são como nós.
gostam de ir pro bar, gostam de ir pro pub, tomar uma cerveja, falar, conversar e falar da vida. Então depende muito, é muito relativo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de eu responder algumas perguntinhas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu tô sempre respondendo vocês. Se vocês gostam de vídeo com conteúdos assim, que eu tô respondendo perguntinhas, dúvidas de vocês, me comenta aí, fala aí o que você acha, que você gosta, do que você quer próximo vídeo. Deixe muitos likes, se inscreve aí no canal e compartilha com a galera, com a família, com os amigos, para essa família crescer. Tenha uma ótima semana. Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.